E aí galera, sensacional, sejam bem-vindos a este vídeo. Este vídeo é um vídeo especial, porque eu resolvi reunir os meus 18 anos de experiência e proporcionar para você alguns conhecimentos que vão modificar totalmente o seu desempenho relacionado aos estudos. Eu vou colocar aqui 10 pilares, e se você seguir esses 10 pilares, você perceberá claramente que a sua vida vai se transformar. A primeira questão que eu gostaria de pontuar aqui neste vídeo é o aspecto de que eu tive muitos alunos ao longo da minha vida que não tiveram resultado por um único motivo. Eles não estudaram para aquilo que eles queriam estudar. Então a primeira grande lição é, quando você começar a estudar para aquilo que você realmente quer, os resultados eles serão significativos. Eu quero contar uma história de um aluno meu, o nome dele era Flávio. Flávio, eu fui professor dele na escola, no 3º ano. Inclusive eu lembro que quando Flávio era meu aluno, ele estudava e ele chegava lá com um carro. Na época o carro dele era um Astra SS vermelho. E lembro bastante de todo mundo comentar, olha o carro de Flávio, o apelido dele era Cabeção, Flávio Cabeção. E aí todo mundo falava do carro de Flávio e tal, só que Flávio não queria estudar. Ele passava empurrando com a barriga seus estudos. E inclusive isso ocorreu no primeiro ano que eu ministrava aula, 2001. Quando eu ministrava aula para Flávio, inclusive eu não tinha carro ainda, ficava na parada de ônibus e Flávio passava por mim com o seu Astra SS, não é? Com som alto e tal. Chegava à aula cansado, porque tinha passado a noite inteira numa super festa e não prestava atenção à aula. E Flávio, esse meu aluno do colégio, acabou passando de ano e foi embora. Eu continuei ministrando minhas aulas. 4 anos após isso, Flávio, mais uma vez, foi meu aluno. Na verdade, eu lembro que 4 anos após eu tinha conseguido comprar um Celta. Eu cheguei para ministrar aula numa escola preparatória para concursos, estacionei o Celta e quando eu estacionei para descer do carro, ao meu lado parou um Golf prateado, belíssimo, e quem desce? Flávio. Quando ele desceu, eu olhei, e aí Flávio, falei com ele, dei um abraço, a gente saiu conversando. Flávio estava na sala de aula estudando para concurso. Só que não era qualquer concurso, era somente o concurso do Tribunal de Justiça. Ele ainda não tinha, inclusive, terminado o curso superior e ele fez para o cargo mais concorrido, que era o nível médio. Impressionante como eram duas pessoas totalmente diferentes. O Flávio de antes e o Flávio de agora. E aí, na sala de aula, Flávio rendia como nenhum outro aluno rendia. E qual foi o resultado disso? Flávio foi aprovado em 4º lugar para o concurso do Tribunal de Justiça. E eu tenho uma explicação para isso. Qual é a explicação? Quando você está motivado porque estuda para aquilo que você quer, a sua vida se transforma. Então não adianta, se você está fazendo um concurso público para agradar o seu pai, para agradar a sua mãe, eu não estou dizendo que você não terá resultado, terá, mas será muito mais difícil de se conquistar esse resultado. Agora, se for uma aspiração sua, aquilo que é difícil, porque indiscutivelmente não venham dizer que passar em um concurso é fácil, passar para a medicina é fácil. É muito difícil, porém, se torna bem menos difícil quando você faz aquilo porque é o que você quer. Você se empolga, as coisas vão acontecendo de uma maneira mais fácil e você começa a interagir com a existência do mundo. Tudo começa a ficar mais fácil quando você acredita naquilo que você realmente quer. E esta é a primeira grande lição. Descubra em primeiro lugar aquilo que você realmente quer e busque desesperadamente. Não acredite na mentira de dizer que
Quem é professor não ganha dinheiro. Eu ouvi a minha vida inteira dizendo que quem é professor não ganha dinheiro. Imagine só, se eu levasse isso a sério. Hoje eu não estaria com o meu sonho realizado, que era o sonho de ser professor. E hoje, assim, eu me sinto muito feliz. Se você pegar os canais de língua portuguesa do YouTube, o meu canal está entre os 5 maiores canais de língua portuguesa do Brasil. Se você pegar, por exemplo, os resultados que eu tenho, de ter no ranking do Enem também aí uma colocação excelente no meu estado, que é o estado da Paraíba, os meus alunos de redação são primeiro lugar. Tive vários alunos que tiraram nota 1000 na redação do Enem. Isso tudo por quê? Porque é exatamente aquilo que eu tenho o gosto de fazer. Eu gosto de ministrar aula. É aquilo que meus olhos brilham. Meus olhos brilham para quando eu entro na sala de aula e este é o momento mais feliz da minha vida. Na verdade, agora aqui também, gravando esse vídeo para você, porque sei que estou ajudando você a passar no concurso, a tirar 1000 na redação do Enem, a ter resultado na sua vida de estudante. Isso aqui é a minha maior motivação. Eu acordo todos os dias e na segunda-feira eu não penso, droga, segunda-feira. Pelo contrário, eu penso, caramba, segunda-feira estou louco para ver meus alunos. Isso é a minha maior motivação. E cara, descubra qual é a sua maior motivação. Se é concurso público, mergulha de verdade nisso, que pode ser muito difícil, mas indiscutivelmente será menos difícil do que para alguém que não gosta de estudar. Então, olha só, para você organizar, lembra-se, dica número 1, faça aquilo que você tem vontade de fazer. E essa é a sua maior motivação. Quando é que você estará motivado para fazer algo? Quando você faz aquilo que realmente você gosta, aquilo que realmente você quer. Descubra isso. Esqueça o que as outras pessoas falam. Busque a realização dos seus sonhos. E, indiscutivelmente, você se dará bem. Esta é a minha primeira grande dica aqui. Além de fazer aquilo que você realmente quer na vida, a segunda dica é, sem um determinado método, você não chegará a lugar nenhum. E aí você pode ter a motivação que for, o sonho que você tiver. Mas se você não tem um método, este método aqui dificultará muito a realização desse seu sonho. O método é o caminho pelo qual você utiliza. E para cada realização existe um método diferente. Por um exemplo, um método para você se dar bem em redação é: escreva uma redação, dê para alguém muito competente corrigir a sua redação. No nosso caso aqui, o curso Português Sensacional é exatamente isso. A gente corrige a redação minuciosamente com as 5 competências do Enem. E após essa redação estar corrigida, você reescreve a redação corrigindo os erros que você cometeu naquela redação anterior. Corrige cada um deles. Quanto mais você escreve redação, melhor você fica. Então, nunca passe uma semana inteira sem produzir uma redação. Viva intensamente esse sonho. E aí, em gramática, por exemplo, para concursos públicos, o que é que você tem que fazer? Não pode passar uma semana inteira sem estudar. Tem que obrigatoriamente estudar, preferencialmente na mesma hora. Tenha um método eficiente e, principalmente, este método ele deve ser cumprido sempre, sem nenhuma exceção, no mesmo horário de estudo. E aqui, olha, eu tenho a motivação, que é muito importante,
um método que é fundamental, senão você não chega a nenhum lugar. O método é o caminho. E, gente, uma coisa muito importante é a aprovação, ela deixa marcas, ela deixa pegadas. Siga essas pegadas que outras pessoas deixaram. Copia, pega redações nota 1000 e aí analisa o que é que os caras fizeram e faz igual. O cara que passou em concurso, como ele estudou, quantas horas por dia, e você está cercado de pessoas que têm esse êxito para que você possa seguir o mesmo caminho, o mesmo método. Um método que, inclusive, deve ser um método desenvolvido também, aprimorado por você. Então, como é que você rende mais? Estudando 1 hora por dia determinada disciplina? Ou você rende mais estudando uma disciplina por dia? Para algumas pessoas, estudar uma disciplina por dia é mais eficiente. Para outras, é muito mais eficiente estudar de forma alternada. Nós somos seres humanos. Eu não acredito em um método que funcione para todos os seres humanos. Eu penso que você tem que descobrir o seu método e seguir o seu método. Mas, claro, várias pessoas já conseguiram êxito e deixaram as suas marcas. Vai testando as marcas que essas pessoas deixaram e aprimore um método para você. Você não é igual a ninguém, você é único neste mundo. Você tem a sua própria história. Então aprimore o seu método. E daqui a 1 ano você verá que outras pessoas estarão seguindo o caminho que você construiu, assim como você segue o caminho que outras pessoas construíram. Horário de estudo, muito importante ter um horário de estudo. E esse horário de estudo precisa ser um horário de estudo fixo. Você precisa estudar sempre na mesma hora. Redação, ter aquela hora para escrever a redação. Sempre na mesma hora escrever aquela redação. Se você vai estudar gramática, estuda sempre, todas as terças-feiras, das 14 às 18 horas. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 horas. Não importa o horário. Aquele horário que é o melhor para você. Mas você precisa sempre cumprir aquele horário. Muito importante é a frequência com a qual você estuda. E não o tempo que você estuda. É a frequência, é essa organização do horário que fará toda a diferença na sua aprovação. E aí, depois disso, não deixar, após esse horário de estudos baseado nesse método, jamais acumular dúvida. Você obrigatoriamente precisa ter alguém para tirar as suas dúvidas. E se você não tem dúvidas, é porque você não estudou da forma correta. Eu lembro-me muito de uma frase de Albert Einstein que diz: se você não consegue explicar para alguém de forma prática aquilo que você estudou, é porque você não tem o conhecimento sobre aquilo que você estudou. Muitas pessoas, inclusive, dizem: Rodrigo, como você tem clareza na hora de transmitir o conteúdo? Exatamente porque quando eu estudo algo, eu busco ter a clareza máxima para poder transmitir para outras pessoas. E aí vai uma dica para você. Você pode fazer resumos, você pode explicar para alguém que sabe um pouco menos que você este conteúdo, e aí você vai evoluir bastante. Tudo faz parte de um método. Isso puxará essa questão de tirar as dúvidas, o 5º elemento. Eu diria para você que essa 5ª dica daqui é talvez a mais importante entre todas. E essa 5ª dica aqui é a questão da comunidade. Fazer parte de um grupo que busque o mesmo ideal que você é muito importante, muito importante. Daí você ter, por um exemplo, pessoas que estão dentro de uma igreja.
o fato de estar dentro de uma igreja ajuda bastante, fortalece as pessoas a seguirem o mesmo propósito. Daí você ter uma escola, pessoas que estão dentro de uma escola também buscam os mesmos ideais, faz com que individualmente cada pessoa cresça muito. Então busque uma comunidade, busque andar com pessoas que querem a mesma coisa que você quer, que tenham os seus mesmos sonhos. Qual é o seu sonho? O meu sonho é tirar 1000 na redação do Enem. Ande com pessoas que querem tirar 1000 na redação do Enem. Você vai ver que haverá uma afinidade de palavras, uma afinidade de pensamentos, uma afinidade de horário. Praticamente vocês terão a mesma dúvida, irão se ajudar, fazer parte de uma comunidade, alguém que entenda você, alguém que quando você chore, você chegue para ela e diga assim: mulher, eu não aguento mais essa vida de estudante. E ela diga para você: vá em frente, vai dar certo, você vai conseguir. E mais na frente, seja a vez de você fortalecer essa sua amiga. Fazer parte de uma comunidade ajuda muito. Há uma frase da qual eu gosto muito que diz o seguinte: se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Se você quer ir mais longe, chame alguém para ir com você. E essa dica daqui, ela é de fundamental importância. Os meus alunos que têm os melhores resultados são aqueles não que estudam sozinho, mas que estudam em grupo. Quando eu digo estudar em grupo, pode ser você estudar na sua casa e a outra pessoa estudar na casa dela, mas em algum momento vocês terem contato, trocarem figurinhas. Isso será muito importante. E agora eu quero falar um pouco sobre uma sexta dica aqui muito importante. Essa sexta dica é o inimigo número 1. Eu não a coloquei em primeiro lugar, por quê? Porque quando você está motivado, essa regra de número 6 que eu vou falar aqui, ela se torna menor. Eu não a coloquei em segundo lugar porque quando você tem um método, essa regra número 6 se torna também quase irrelevante. E quando você tem um horário, essa regra de número 6 é praticamente esquecida. Quando você tem dúvidas, inclusive, ela vai funcionar para ajudar você. E quando você tem aí também uma comunidade, ela também será uma importante ferramenta. Na verdade, eu estou falando de algo que pode ser um seu herói e pode ser também o seu vilão. Eu estou falando nada mais, nada menos do que o uso do celular. Para alguns, o uso do celular é um verdadeiro vilão e para outros é um verdadeiro herói. Por um exemplo, quando você tem um celular e esse celular pode funcionar como uma forma de motivação para você. O seu celular pode ajudar você a estabelecer métodos e metas. O seu celular pode estabelecer também um horário no seu celular, avisando para você, hora de trocar de disciplina, hora de acordar. Pode ajudar você a tirar as dúvidas que você tem. Por um exemplo, no Português Sensacional, nós temos um grupo de WhatsApp só para você se sentir dentro de uma comunidade e lá você pode compartilhar suas dúvidas e nós tiramos, inclusive eu faço parte desse grupo. E quando alguém tem uma dúvida, eu envio um áudio, envio um vídeo, escrevo nesse grupo lá, eliminando todas as dúvidas. É muito importante o uso do celular. Por outro lado, ele é um grande vilão. A maioria das pessoas pega e na hora de estudar, estuda com o celular ao lado. Deixa eu fazer um grande pedido para você. Quando você for estudar, por favor, desligue o celular. E aqui eu quero lhe dar uma grande dica. Faça isso. Quando eu fiz isso, a minha vida se transformou. Eu desativei todas as notificações do meu celular.
O meu celular não tem nenhuma notificação, nem de WhatsApp, nem de Facebook, nem de Instagram, nem do YouTube, nenhuma notificação. Porque eu percebia que essa notificação me fazia desviar a atenção de tempos em tempos. E eu optei por não ter mais notificação no meu celular. Então eu estou muito mais presente na hora de estudar, muito mais presente na hora de ler um livro. Quando eu leio um livro, sou eu e o livro. Quando eu estudo, sou eu e meus livros. Claro que quando eu tenho alguma dúvida, eu posso recorrer ao celular, mas eu anoto a dúvida num canto e para depois que eu terminar, ir ao celular e tirar essa dúvida. Aquele meu momento é um momento sagrado. Sabe por que é um momento sagrado? Porque o momento em que eu estudo é o momento em que eu estou construindo o meu futuro. E eu preciso muito ser honesto comigo mesmo. Não adianta você se enganar. Então, elimina o máximo possível o aparelho celular de maneira nociva para você. Agora eu vou falar um pouco sobre um sétimo aspecto, que é o lugar no qual você estuda. É muito importante que você tenha um lugar, sempre o mesmo lugar, sempre o mesmo horário para estudar. E nesse lugar, ele precisa ser um lugar com o menor número de distrações possíveis. A grande questão aqui é você estabelecer prioridades na sua vida. Independente de qualquer coisa, para você realizar um sonho, você precisa de um tempo. E quando você tem uma prioridade, quanto mais você investir e ficar clara essa prioridade para você, menor será o tempo que você precisará estudar para realizar o seu sonho. Há alunos que escrevem redação em 3 dias, escreve um pouquinho, para, escreve um pouquinho, para. Tudo tem que ser muito cronometrado. Marca assim, ó, esta é a hora de escrever redação. Este é o lugar de escrever redação. Ninguém me perturba. Por quê? É a sua prioridade. Então, um lugar onde você estuda é muito, muito importante. E não venha dizer para mim, na minha casa faz muito barulho, Rodrigo, o que é que eu faço? Velho, arranja uma determinada maneira. Eu não sei se você viu a notícia recentemente de um rapaz que estudava embaixo de um poste. E aí ele conseguiu realizar o sonho dele, estudando embaixo de um poste. A verdade é que quem quer, arranja uma maneira. Quem não quer, arranja uma desculpa. Você tem que obrigatoriamente focar naquilo que é prioridade para você. Então, consiga um lugar. O importante não é quanto tempo você vai ficar naquele lugar, mas quanto tempo você ficará concentrado naquele lugar. Vamos agora falar de uma 8ª regra aqui muito importante. Ainda sobre a questão do método de estudar, há uma grande quantidade de pessoas, e este daqui é o pior aluno que pode existir, é aquele que acredita que já sabe. É aquele que acredita que consegue fazer sozinho. É aquele que acredita que não precisa da ajuda de ninguém. Existem infinitas possibilidades de você conseguir realizar o seu sonho, mas você sempre precisará da ajuda de alguém. Os cursos online, eles estão aí e são cursos normalmente excelentes. Cursos que vão reduzir substancialmente. Eu não preciso fazer um curso de redação, eu consigo escrever redação sozinho. Talvez você tente fazer redação e tenha que, ano que vem, fazer um curso, porque vai bater a cabeça. Então, comece
hoje a fazer um curso de português. E aí, você daqui a um ano não irá se arrepender de ter começado hoje. Qual é o melhor momento para você realizar um objetivo? Qual é o melhor momento para você realizar um sonho? É começar hoje. Na verdade, o ideal era que você começasse ontem, mas o segundo melhor momento é hoje, porque não dá para você voltar ao tempo. Daqui a alguns anos, você vai lembrar do dia de hoje e vai agradecer a si próprio o fato de ter começado hoje. Ok? Então, não se esquece, eu já sei, você sempre pode aprender um pouco mais com alguém que é muito melhor do que você. Imagine só você estudar com alguém que tem um grande conhecimento acumulado. Um conhecimento acumulado de 18 anos. Veja a quantidade de elementos que foram armazenados ao longo de 18 anos e que estarão disponíveis para você. Nessa questão do saber, olha só, por um exemplo, nos cursos de língua portuguesa, eu seleciono 10 questões de cada uma das bancas e 10 questões de cada assunto para você estudar. Eu seleciono isso e você, inclusive, pode tirar as dúvidas comigo assim, ó, rapidinho. Não toque no celular. Rodrigo, eu não entendi essa questão. Como é que eu faço para resolver essa questão? E eu resolvo essa questão comentando com você ali, prontamente. Olha o tempo que você vai aproveitar. Olha como será tudo de mão beijada para você. Eu passei um tempão selecionando várias questões por assunto. Está tudo organizadinho para você. Olha só, você vai ter uma aula na sua casa exclusiva de acentuação gráfica e depois exercícios de acentuação gráfica da banca que você vai prestar concurso e ainda vai poder tirar dúvidas comigo. Isso daí é algo que não tem preço, porque o tempo que você vai economizar é algo que não se pode ser comprado. Ok? E aí você pode até dizer, ah, mas eu consigo sozinho. Tudo bem, se você tem esse pensamento, quem sou eu para mudar o seu pensamento? Talvez daqui a um ano você entenda que precisa de um conhecimento a mais. E eu estarei aqui ano que vem disponível para você. Mas lembre-se, o momento ideal é hoje. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas eu penso que para estudar para concursos e para o Enem, existe um tempo. E esse tempo não é um tempo rapidinho. A média para estudar, para passar em um bom concurso público, é de 3 meses. E aí, nesses 3 meses, eu estou disposto a pegar a sua mão e ajudar você passo a passo, para que a gente possa juntos aqui debatermos e resolvermos todas essas estratégias aqui juntos, eu e você. Eu quero falar agora da 9ª regra. Essa 9ª regra é o seguinte: existe uma grande quantidade de pessoas que se dedica muito à teoria e esquece aquilo que é principal, os exercícios. Se você quer estudar de verdade, você precisa se dedicar muito mais aos exercícios e um pouquinho à teoria. Tenha um caderno de anotações, como se fosse um diário de bordo. E à medida em que você vai resolvendo as questões, os exercícios, à medida que você vai produzindo redação, você vai anotando. Isso aqui ficou bom, isso aqui ficou melhor, eu aprendi isso. Vai fazendo um diário de bordo para você mesmo. A teoria, ela é importante. Há pessoas que se dedicam apenas à teoria e menos
a prática. Mais importante do que a teoria é a prática. Ah, Rodrigo, eu erro muito as questões. Cara, vai chegar um momento que você vai errar cada vez menos. Vai lá e faz. Vai lá e faz. E tira as suas dúvidas comigo. Rodrigo, eu estou com dúvida nesse aspecto. Me ajuda aqui, por favor. Entre teoria e exercícios, eu penso que é muito melhor você estudar por exercícios e menos por teoria. E quer saber a verdade? A verdade é que ninguém está pronto. Ninguém está pronto. Você vai ficando pronto cada dia, em cada questão. Quando você, de cada 10 questões, Rodrigo, de cada 10 questões eu só acerto uma, como teve uma aluna minha, Érica, que recentemente relatou na turma de concursos. Ela disse, Rodrigo, antes eu acertava uma questão. Agora, das 15 questões do último concurso, eu acertei 14. Eu errei apenas uma. E Érica falou isso comemorando para o grupo e todo mundo aplaudiu. Por quê? Por conta da comunidade. E aí as pessoas vão ficando cada vez mais felizes com os resultados de outras pessoas. Mas qual foi o método que Érica utilizou? Um pouquinho de teoria, uma teoria objetiva e muita questão. Muita questão. Eu levo tão a sério essa questão de resolver exercícios que no curso existem mais de 900 questões blocadas. Eu não estou falando dessas questões por assunto, não. Se nós formos enumerar todas as questões, lá no curso nós temos aproximadamente aí umas 2.000, 3.000 questões. É muita questão. Eu não tenho nem a ousadia de contar quantas questões nós temos. Mas há um livro separado por assunto só de resolução de questões. Os exercícios, eles são fundamentais para a sua aprovação. Quanto mais exercícios você fizer, mais próximo você estará da sua aprovação. E aí, olha, estou todo arrepiado. Sabe por quê? Porque eu tenho a certeza de que você será aprovado no próximo concurso com essas dicas daqui. Eu tenho a certeza, e você a partir de agora também tem, de que você passará. A 10ª e última dica é a seguinte: descansar. Muitas pessoas acreditam que não se deve descansar. E alguns alunos falam para mim comemorando, Rodrigo, eu durmo apenas 4 horas por dia, porque eu estudo muito. Essa comemoração, ela é um pouco preocupante, porque o corpo, ele cansa. Eu fiz um curso recentemente e para você ter uma ideia, à noite eu sonhava com o curso, com a aula que eu tinha assistido no dia anterior. E por que eu sonhava com essa aula que eu assistia no dia anterior? Porque a mente precisa organizar aquele conteúdo que foi absorvido. Você precisa ter um período de descanso. Quando eu falo de descanso, o sono, ele é muito importante para você. E algumas pessoas dizem, eu acordo às 5 horas por dia. Cara, conheça a si mesmo. Há algumas pessoas que conseguem dormir bem 4 horas, embora eu ache difícil. Algumas pessoas precisam dormir 5 horas, outras pessoas precisam dormir 6 horas. Algumas pessoas só conseguem ser produtivas quando dormem 8 horas. E tudo bem, não há nada errado em dormir 8 horas por dia. Não é porque você é preguiçoso. Você dorme 8 horas por dia, descansa e você vai ter um outro dia com uma altíssima performance. E é isso que você tem que buscar. Não adianta você dormir pouco e estar sempre cansado. Não adianta você não ter tempo para coisa alguma, viver agoniado, sem conseguir fazer aquilo que tem que fazer. Platão, na Grécia clássica, já dizia, mente sã, corpo são. A importância de você estar bem fisicamente é grande para que você tenha resultados de alta performance mentalmente. Talvez seja isso.
Talvez seja essa a sua falha dentre as 10 que eu estou apontando aqui. Talvez o que você precise seja esse número 10 aqui, descansar. É necessário que você tenha um momento para descansar, um momento seu, de repouso, de relaxamento. A meditação ajuda muito nesse sentido. E eu não estou falando aqui de nada espiritual, estou falando apenas de você prestar atenção e tentar esvaziar ao máximo a mente em um determinado momento. Fazer uma caminhada, ir à praia, fazer alguma coisa para desacelerar. E aí depois você volta com gás total. E esses são os 10 pilares fundamentais que eu espero de verdade ter ajudado você aqui. Eu queria saber se você concorda com esses pilares ou não. Você poderia inclusive acrescentar aqui no canal para que outras pessoas possam comentar e ler os seus comentários e absorver algum conteúdo também. Porque esses 10 pilares são meramente a minha visão sobre aquilo que pode ajudar ou prejudicar você. Mas você pode ter outros pilares ainda mais importantes do que este daqui. E a sua opinião é muito importante para mim. Não só para mim, para as outras pessoas que veem os vídeos, que assistem ao canal Português Sensacional. Se você, inclusive, tiver um amigo que não cumpre pelo menos um desses 10 aqui, você pode marcá-lo aqui e dizer, ó, eu assisti a um vídeo que é a sua cara. Você precisa ver e pode compartilhar esse vídeo com alguns amigos. Quero demais agradecer aos mais de 130 mil inscritos do nosso canal. E em breve eu irei gravar uma aula aqui com a minha placa de 100 mil inscritos que está chegando. Eu tenho uma enorme gratidão a você que está aqui no canal. E este vídeo é uma forma de retribuir a sua atenção aqui. Um abraço e até o próximo encontro.